De volta a Brasília, depois de 3 meses nos Estados Unidos, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou ao Brasil e foi recebido por apoiadores ainda no aeroporto. A primeira agenda do ex-mandatário foi na sede do Partido Liberal, onde se reuniu com parlamentares. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou em Brasília às 6h40 da manhã desta quinta-feira. Um grupo de apoiadores já aguardava por Bolsonaro desde a madrugada. Após uma orientação da segurança, o comboio deixou o aeroporto internacional da capital federal usando um outro acesso, evitando aglomeração. Jair Bolsonaro seguiu direto para a sede do Partido Liberal sobre um forte esquema de segurança e se encontrou com parlamentares e familiares. Em sua primeira fala no Brasil, o ex-presidente disse estar motivado para ser oposição e que foi importante ficar ausente nos últimos meses. Durante reunião com os aliados, Jair Bolsonaro reclamou da segurança e da estrutura que o Palácio do Planalto tem disponibilizado. Até segunda-feira eu tinha direito a 2 carros blindados. Para mim, anúncio da chegada aqui, a Casa Civil retirou o carro blindado. Estou com 2 carros normais aí fora. Agora, você pode falar, tem amparo na lei ou não tem? Não é uma atitude racional por parte desse governo que está aí. Em nota, a Casa Civil rebateu a fala de Bolsonaro e disse que, abre aspas, nenhum ex-presidente tem direito à utilização de carro blindado. Os ex-presidentes, eles têm direito a 2 veículos oficiais e os respectivos motoristas. Fecha aspas. Um pouco mais tarde, o ex-mandatário chegou a cumprimentar os apoiadores da janela do prédio, mas evitou o discurso público. Jair Bolsonaro, ele deve descansar no final de semana e cumprir expediente a partir da próxima semana na sede do Partido Liberal em Brasília. O gabinete do ex-presidente será ao lado de Michele Bolsonaro no mesmo edifício. Amanda Klein, o que muda com a chegada de Bolsonaro ao Brasil no cenário político a partir de agora, então? Adriana, acho que primeiro é preciso falar da volta em si do presidente Bolsonaro, que foi ofuscada pelo anúncio do arcabouço fiscal. Ontem, o Felipe Nunes, da Quest Pesquisas, fez um monitoramento nas redes sociais. Até 10 horas da manhã, um assunto mais comentado era a volta de Jair Bolsonaro. A partir das 10, com o anúncio do arcabouço fiscal, as curvas se inverteram abruptamente, abriu-se a boca de jacaré e o arcabouço fiscal ficou como assunto mais comentado durante todo o resto do dia. Segundo, Bolsonaro esperava uma recepção apoteótica, como as que ele estava acostumado. Não foi o que aconteceu. Alguns gatos pingados o receberam no aeroporto. Depois ele foi até a sede do PL em Brasília, que fica ali num prédio comercial perto do hotel onde o Lula ficou hospedado. Também tinha algumas dezenas de apoiadores, mas muito distante dos seus tempos áureos. Talvez por isso ele tenha saído tão pouco para falar com seus fiéis escudeiros. E ele vai ter que se haver agora com uma série de questões incômodas, a começar pelas investigações das joias. Ele já tem depoimento marcado na PF na quarta-feira. Tem outras investigações às quais ele responde no Supremo, inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, na Justiça Comum, pelo fato de ter comparado, por exemplo, a vacina contra a Covid à AIDS então, assim, muitas investigações incômodas, a possibilidade de ser declarado inelegível pelo TSE e o desafio de liderar essa oposição. E aí temos que ver como ele vai conseguir fazer isso. E ele terminou o dia chamando Valdemar Costa Neto, presidente do PL, de chefe. E é chefe mesmo, quem paga salário pra gente é chefe. Bolsonaro vai receber R$39 mil, um pouco mais disso do PL, fora as aposentadorias na Câmara, onde ficou 28 anos como deputado federal e como militar reformado do Exército. Juntando tudo, serão quase R$100 mil por mês. Isso faz de Bolsonaro um homem rico, principalmente num país como o Brasil, com uma renda média tão baixa e com tantas pessoas passando fome, passando necessidade. Quem ganha R$100 mil é mais do que ele já ganhou na vida dele toda como político. Bolsonaro é um homem rico, tem o desafio de liderar a oposição e o desafio também de tentar driblar vários processos aos quais responde na Justiça. Dávila, já há uma discussão no PL para debater como é que serão as viagens de Jair Bolsonaro pelo Brasil. Como que ele deve liderar essa posição? Se você acredita que ele vai liderar nesses próximos anos? Olha, primeiro, é preciso focar em unir a oposição. A oposição no Brasil está desunida e é preciso estar unida para combater as barbaridades do governo do PT. Está aí o PT querendo reestatizar a Eletrobras, aumentar
imposto. Nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam. E precisamos de uma oposição para defender verdadeiros legados que nós herdamos e que precisamos dar continuidade. A questão da reforma tributária e a questão do marco do saneamento. Duas coisas que o PT hoje trabalha mais para melar do que para ajudar. Então, a oposição precisa ter direcionamento, norte. Agora, se Bolsonaro é capaz de ser o líder da oposição, isso é uma outra questão. Mas o importante é o papel da oposição. Hoje, a oposição está à deriva no Brasil, assim como o governo. E a oposição precisa começar a agir para conter as barbaridades já aventadas pelo governo petista.